a Deus pelo servo do Senhor que vai ministrar a palavra. Eu tenho certeza que Deus já colocou a palavra no seu coração e que este lugar foi preparado por Deus para que o povo deste lugar receba a sua palavra. Dar-lhes na graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer da alegria que sinto em meu coração de fazer parte dessa festa tão bonita, esse conglomerado de pessoas que se reúnem atraídos pela cruz de Cristo Jesus. Nós louvamos a Deus e estamos muito empolgados, porque o nome no qual estamos a representar não é nem um nome terreno de governante ou de líder qualquer, mas o nome no qual representamos e no qual fazemos menção é o nome poderoso de Jesus Cristo. É o nome que está acima de todos os nomes. Estamos aqui marcados pelo sangue deste mesmo, e por isso a garantia da nossa vitória é certa, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu quero convidar a todos para fazer uso da Bíblia Sagrada. Se você dispõe do exemplar da Bíblia Sagrada, tome-na agora e abra comigo do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5. João, capítulo 5, do verso 1 a seguir. Enquanto você procura, eu quero lhe dar algumas notícias que são muito boas. Nós estamos aqui diante de um manifestar da graça de Deus muito grande. Nós estamos aqui debaixo de uma nuvem de misericórdia muito grande. Por isso há motivo para celebrar, adorar o nome do Senhor. E aí glorificar a Deus e adorar o nome do Senhor não é algo pertinente somente a quem é crente, evangélico ou protestante, mas todo homem deve adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aí é bom que você faça isso por bem, porque de repente vai chegar o dia em que toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então faça isso voluntariamente, amém? Os que acharam podem sinalizar dizendo amém. Amém. Passamos a ler. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama? Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Você pode dizer amém? Amém. Queridos irmãos, senhoras e senhores que estão sendo alcançados por esta aparelhagem de som, nós estamos diante de um texto que narra um dos episódios miraculosos em que foi efetuado pelas mãos de Jesus. É extraordinário pensarmos neste Jesus, que em qualquer lugar que estivesse, alguma coisa de sobrenatural acontecia. É extraordinário pensarmos que aonde Jesus chega, as coisas não ficam do mesmo jeito. E nós estamos diante deste pensamento, de que aqui na localidade de Pedras, Jesus está esta noite. E aí nós queremos acreditar que depois desta cruzada as coisas não ficarão mais do mesmo jeito.
Esta multidão até vai sair, alguns vão retornar para os seus lares, mas muita coisa vai ficar mudada, porque nós viemos aqui como igreja de Deus, representando o reino de Deus, para que as coisas mudem. Nós cremos nisso. Quem crê nesta palavra, levante a sua mão e diga amém. Sabe, esse texto me chamou muito a atenção. Se destacou diante de tantos outros episódios miraculosos de Jesus. E eu achei muito propício para esta noite na direção do Espírito. É um texto em que o Senhor Jesus, subindo a Jerusalém, procura adentrar por uma porta no qual é conhecida como Porta das Ovelhas. Esta é assim chamada, segundo alguns estudiosos, porque naquela localidade especificamente algumas ovelhas eram lavadas. No entanto, o que nos chama a atenção é algo que está adentro desta porta, é o que nós chamamos de tanque de Betesda. Esse tanque de Betesda, ele pode ter um significado de derramamento duplo ou casa de misericórdia. E aí posteriormente nós iremos perceber que assim é chamado, porque neste local especificamente havia ali uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, pessoas de várias enfermidades, que sofriam de várias enfermidades, ali estavam. E ali estando, algo os segurava ali. E pasmem vocês, não era um médico especialista que podia tratar aquele povo daquela enfermidade que estava sofrendo. Mas o que os segurava ali era um conto que dizia que em certo tempo, ou anualmente, descia naquele tanque, naquelas águas, um anjo, um ser celestial, e movimentava aquelas águas. Logo havia uma grande concorrência, porque somente o primeiro que descia nas águas, segundo este conto, era curado. Então muita gente estava ali, muitos piscavam o olho, estavam esperando que isso acontecesse. Alguns estavam há pouco tempo, há meses, outros estavam há anos. E quer dizer desse homem, conforme a Bíblia nos diz, que há 38 anos sofrendo desta enfermidade, ali está. Especificamente não podemos delimitar quanto tempo está ali, mas digamos que seja um bom tempo, e por que não dizer, quem sabe, todo o tempo da sua enfermidade. Ele está ali na expectativa de que alguma coisa de sobrenatural aconteça e movimente aquelas águas. E movimentando aquelas águas, ele tem a oportunidade de ser o primeiro a descer, e descendo naquelas águas seja curado. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que, se considerarmos o fato de que não é mito e não é conto e não é fábula a questão do movimentar das águas, este paralítico que sofre há 38 anos, ele estava em desvantagem, considerando que havia ali pessoas cegas, que apesar de serem cegas, podiam se movimentar facilmente. Havia ali pessoas que eram coxos, que tinham algumas deficiências, mas que possivelmente não eram paralíticos em sua condição, no qual não podia movimentar-se. Era alguém que sofria de um aleijo na mão, ou de um aleijo, quem sabe, em outra parte qualquer do corpo. Isso significa dizer que eles tinham vantagem em relação a esse paralítico, e eles poderiam chegar muito facilmente no tanque. Mas o que nos chama a atenção é que, se nós olharmos por uma outra vertente, através de um outro ângulo de visão, nós percebemos que não há uma subtração nesse número de doentes, que apesar de dizerem que este tanque desce alguém em movimento essas águas, há sempre ali um aglomerado de pessoas. E se de fato isso acontecesse, deveria haver uma subtração de enfermos, porque se aquelas águas, depois de movimentada, têm o poder de curar alguém, logo todo